Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma reviravolta das grandes, e se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque a notícia que chega do Parazão é de explodir qualquer cabeça apaixonada por bola. Circulam rumores nos bastidores de Belém de que Nasser Al-Khelaifi, o poderoso dono do Paris Saint-Germain, teria colocado os olhos em um dos maiores nomes do Paysandu. Isso mesmo, o clube paraense que há décadas carrega a tradição azul e branca pode estar prestes a se tornar protagonista de uma negociação que até poucos meses atrás parecia impensável. As informações indicam que a oferta feita pelo dirigente francês não é apenas generosa, mas monstruosa, capaz de colocar o Paysandu em uma situação jamais vista na história do futebol do norte do Brasil. Bastidores comentam que a proposta chega acompanhada de benefícios financeiros, incentivos de performance e até cláusulas especiais que poderiam mudar para sempre a vida do clube e do jogador envolvido. A movimentação, se confirmada, seria um verdadeiro terremoto na cena esportiva regional, fazendo torcedores, jornalistas e até adversários levantarem sobrancelhas em choque. O burburinho é tão intenso que dificilmente passaria despercebido, e as redes sociais já começaram a ferver com especulações, memes e discussões acaloradas sobre a possibilidade de um atleta do Paysandu vestir a camisa do gigante europeu em breve. Algo que ainda ontem parecia impensável, mas que agora circula como notícia quase concreta. Fontes próximas à diretoria do Paysandu comentam que os representantes do clube já teriam recebido a primeira aproximação formal do PSG, gerando uma mistura de entusiasmo e cautela entre conselheiros e membros da comissão técnica. Alguns entendem que a proposta poderia representar um salto histórico para o clube, não apenas financeiramente, mas também em termos de visibilidade nacional e internacional. Algo que poderia projetar o Paysandu para patamares que até então eram restritos a grandes clubes do sudeste e sul do país. Por outro lado, há quem tema que a negociação, se não conduzida com extremo cuidado, possa gerar um clima de instabilidade dentro do elenco, afetando o rendimento em competições locais e prejudicando a relação com torcedores mais conservadores, que podem encarar a transação como uma mercantilização do patrimônio do clube. É nesse cenário delicado que a diretoria se movimenta, avaliando cada detalhe, cada cláusula, cada promessa feita pelo PSG, consciente de que uma decisão precipitada poderia ter consequências irreversíveis. As conversas, segundo rumores, já entraram em estágio avançado, e embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a expectativa em Belém é tamanha que até jornalistas de fora do Pará estariam de olho no desfecho. A notícia circula rapidamente por grupos de WhatsApp, fóruns especializados e até perfis de insiders do futebol europeu, reforçando a sensação de que algo grande está por vir, algo capaz de mudar para sempre a trajetória do Paysandu e de seu protagonista principal, cujo nome ainda é guardado a 7 chaves, aumentando ainda mais a ansiedade e a especulação dos fãs do futebol. A chegada de uma proposta vinda diretamente do PSG ao Paysandu coloca a região norte do país em evidência de uma forma que raramente acontece. Normalmente, negociações envolvendo gigantes europeus com clubes brasileiros concentram-se em centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, deixando estados como o Pará em segundo plano. Mas agora, com o suposto interesse de Nasser Al-Khelaifi, todos os holofotes se voltam para Belém, transformando o ambiente local em verdadeiro ponto de encontro de jornalistas, torcedores e empresários do futebol. O que se comenta nos bastidores é que o PSG está disposto a apresentar uma oferta que não apenas atende às exigências financeiras, mas que também oferece estrutura para desenvolvimento do atleta, planos de marketing, exposição internacional e até possibilidade de reinvestimento em infraestrutura do clube. Isso significa que, se a negociação se concretizar, o Paysandu não apenas lucraria financeiramente, mas poderia usufruir de uma parceria estratégica que alteraria para sempre a forma como o clube opera, algo que muitos consideram revolucionário, ainda mais no contexto do futebol do Norte. A expectativa é gigantesca, e cada movimento nos bastidores é acompanhado com atenção por torcedores que não param de discutir o impacto que a transação poderia ter, seja nos resultados em campo, seja na história do clube, que, afinal,
poderia entrar para um capítulo nunca antes imaginado, ao protagonizar um dos maiores negócios já realizados por um clube da região norte com um gigante europeu. Rumores indicam ainda que o jogador envolvido na negociação estaria encantado com a possibilidade de atuar no futebol europeu, e que conversas preliminares teriam sido iniciadas de forma discreta para sondar o interesse real do atleta. Fontes próximas afirmam que ele vem recebendo elogios constantes da diretoria do PSG, e que há inclusive sugestões de que o próprio Nasser Al-Khelaifi estaria pessoalmente interessado em acompanhar a evolução do atleta antes de qualquer decisão final. Isso aumentaria o charme da negociação, transformando-o em um verdadeiro espetáculo de bastidores, onde cada detalhe é minuciosamente analisado, cada movimento cuidadosamente estudado e cada declaração ganha uma interpretação quase conspiratória. A tensão é tão grande que até treinamentos do Paysandu estariam sendo observados com atenção por olheiros internacionais, aumentando ainda mais a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. E, enquanto isso, torcedores, jornalistas e insiders alimentam a especulação, comentando cada possível cenário, desde a aceitação imediata da proposta até negociações que poderiam se estender por meses, criando uma expectativa crescente quase insuportável, típica de rumores que envolvem clubes europeus de peso e promessas do futebol brasileiro. A história ainda está longe de ser definida, mas já se tornou tema central de discussão em Belém e fora dela, gerando um burburinho que não para de crescer a cada hora. Fontes indicam que a proposta financeira do PSG seria estruturada de maneira que transformaria completamente o orçamento do Paysandu, algo que, segundo especialistas, poderia permitir investimentos em categorias de base, melhorias no estádio e até contratações estratégicas para fortalecer o elenco atual. A dimensão do que está em jogo é enorme, e por isso a diretoria analisa cada aspecto com cautela, ponderando se a entrada desse investimento não poderia gerar desequilíbrios internos. A negociação, se confirmada, mudaria a percepção sobre o Paysandu no cenário nacional e internacional, elevando o clube a um patamar antes reservado apenas a equipes do eixo Rio-São Paulo. Além disso, a visibilidade de ter um jogador se transferindo para um gigante europeu reforçaria o valor de mercado do atleta, podendo abrir portas para outros talentos da região, criando um efeito cascata que poderia transformar o futebol do norte de forma inédita. Entre conversas reservadas, reuniões estratégicas e rumores cada vez mais intensos, a atmosfera em Belém é de expectativa total. E cada declaração feita por membros do clube ou mesmo por pessoas próximas ao PSG é interpretada como pista de um quebra-cabeça gigantesco, capaz de mudar para sempre a história do Paysandu e de todo o futebol da região norte. O impacto que um negócio desse porte causaria vai muito além das cifras, é uma questão de prestígio, visibilidade e projeção internacional. Imagina só, um clube tradicional do norte brasileiro chamando a atenção do PSG, um dos maiores clubes da Europa, diretamente comandado por Nasser Al-Khelaifi, conhecido por investir pesado em craques e estrutura de ponta. Isso poderia transformar não apenas o Paysandu, mas o próprio futebol do Pará, criando uma narrativa inédita sobre valorização de talentos regionais e aproximação com o futebol europeu. Rumores indicam que a negociação ainda esbarra em detalhes de contrato, direitos de imagem e cláusulas especiais, mas que a vontade de ambas as partes de fechar negócio é enorme. Até mesmo torcedores rivais estariam comentando a possibilidade de ver um jogador local brilhar na Europa, algo que antes parecia impossível. Nas redes sociais, o assunto já se tornou trending topic em Belém, com perfis especializados criando análises detalhadas e especulando sobre cada movimento do PSG. Cada dia que passa, mais informações supostamente confidenciais vazam, aumentando o clima de expectativa e tornando a notícia quase um fenômeno viral, típico daqueles rumores que mexem com paixão, economia e história do futebol brasileiro. Enquanto isso, a cidade de Belém respira futebol de forma intensa, e o rumor envolvendo o PSG e o Paysandu virou assunto de bar, de redes sociais, de conversas em famílias e entre amigos. A expectativa é tamanha que qualquer pequeno indício, seja uma postagem do clube, uma entrevista do jogador ou uma movimentação de Nasser Al-Khelaifi, é interpretado como confirmação de algo grande. As especulações são tantas que já se fala em possíveis datas de anúncio, detalhes do contrato e até em estratégias de marketing para explorar a nova parceria. Os torcedores sonham com um cenário onde o Paysandu se torna protagonista internacional, enquanto profissionais do futebol analisam o impacto econômico e esportivo de uma negociação dessa magnitude.
A situação lembra os grandes rumores que costumam cercar transferências de clubes europeus para talentos sul-americanos, mas com a diferença de que agora o norte do Brasil se encontra no centro do palco, algo raríssimo e que pode gerar mudanças profundas na forma como talentos locais são valorizados. O clima é de ansiedade e entusiasmo, misturado com cautela, porque ninguém quer criar expectativas irreais, mas todo mundo sente que algo histórico está prestes a acontecer, e que Nasser Al-Khelaifi pode realmente fazer história no futebol brasileiro ao mirar o Paysandu de forma tão direta e ambiciosa. O burburinho em Belém é tão intenso que já se fala até em como a negociação pode alterar o perfil do elenco do Paysandu nos próximos anos, algo que vai muito além do simples fato de perder ou ganhar um jogador. Rumores indicam que a diretoria pensa em aproveitar a visibilidade gerada pela oferta do PSG para atrair novos patrocinadores, fortalecer as categorias de base e até modernizar a infraestrutura do clube, transformando um momento de negociação em um ponto de virada estratégica para todo o futebol da região norte. Cada detalhe da proposta está sendo analisado com lupa. Valores de transferência, bônus por desempenho, direitos de imagem, participação em marketing internacional, e até mesmo cláusulas que permitiriam reinvestimento imediato no clube. O impacto financeiro é apenas a ponta do iceberg, porque o que realmente mexe com os corações dos torcedores é a ideia de que, finalmente, um jogador do Paysandu possa disputar os gramados europeus sob os holofotes do PSG, tornando-se referência e inspiração para toda uma geração de atletas que sonham em trilhar caminhos parecidos. É essa mistura de expectativa, especulação e emoção que mantém as redes sociais em ebulição, com torcedores e insiders trocando informações, comentários e palpites sobre o desenrolar de uma negociação que promete ser histórica, não apenas pelo valor envolvido, mas pelo simbolismo de colocar o Paysandu no mapa mundial do futebol. Nos bastidores, as conversas entre representantes do Paysandu e do PSG parecem caminhar em ritmo acelerado, e fontes sugerem que detalhes como prazos de pagamento, condições de adaptação do atleta e até logística de viagens internacionais estão sendo meticulosamente debatidos. A complexidade da negociação é tamanha que especialistas do mercado avaliam que o fechamento do negócio exigirá não apenas habilidade financeira, mas também sensibilidade para lidar com a dimensão emocional que envolve torcedores, atletas e dirigentes. Existe uma clara percepção de que o sucesso ou fracasso da operação poderá moldar a reputação do clube no longo prazo, e que qualquer deslize na condução da negociação poderia gerar críticas, insegurança e até instabilidade interna. A movimentação, porém, está gerando entusiasmo, porque a possibilidade de ver um atleta local disputar competições de elite europeia é algo que transcende cifras, inspirando jogadores, imprensa e fãs a acreditarem que o futebol do Norte finalmente pode conquistar protagonismo internacional. Cada pequena atualização sobre o assunto é amplificada nas redes, transformando o rumor em uma narrativa viva, com potencial para se tornar uma das histórias mais comentadas do futebol brasileiro na temporada, e, se confirmada, certamente mudará para sempre o patamar de reconhecimento do Paysandu no cenário global. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A magnitude do que está em jogo também é percebida pelo efeito que o rumor está causando na comunidade local. Torcedores se reúnem em bares, praças e redes sociais para debater cada possível desdobramento, criando uma expectativa coletiva que lembra os grandes dias de decisão em finais de campeonato. Analistas esportivos comentam que a movimentação de Nasser Al-Khelaifi em direção ao Paysandu é inédita para clubes da região norte, reforçando a ideia de que estamos diante de uma oportunidade rara e potencialmente transformadora. Além do impacto esportivo, fala-se sobre as repercussões econômicas, pois um negócio desse porte poderia atrair investimentos externos, valorizar a marca do clube e até servir de modelo para outras equipes do país que buscam parcerias estratégicas com gigantes europeus. O que antes era apenas um rumor começou a tomar proporções quase palpáveis, e cada indício de avanço é celebrado pelos torcedores como se fosse um gol histórico. A atmosfera em Belém mistura ansiedade, esperança e um certo suspense dramático, típica das negociações de alto impacto, onde cada palavra, gesto ou postagem é interpretada como pista de uma história que ainda está sendo escrita, mas que promete ficar marcada na memória coletiva do futebol paraense e brasileiro.
Internamente, o Paysandu parece estar adotando uma estratégia de cautela e diplomacia, ouvindo conselhos de especialistas, avaliando cada cláusula e planejando cenários alternativos para lidar com qualquer resultado. Fontes sugerem que reuniões discretas entre diretores, advogados e representantes do PSG já ocorreram, e que existe uma preocupação genuína em equilibrar os interesses financeiros, esportivos e emocionais de todas as partes envolvidas. Ao mesmo tempo, o atleta envolvido no rumor estaria sendo aconselhado a manter discrição, enquanto avalia o impacto que uma eventual transferência poderia ter em sua carreira, seu desenvolvimento e sua vida pessoal. Essa combinação de cuidado estratégico e expectativa extrema transforma o rumor em um verdadeiro thriller esportivo, onde cada detalhe conta e nada pode ser subestimado. A repercussão vai além dos torcedores, empresários, jornalistas e analistas acompanham com atenção, tentando antecipar movimentos e especulando sobre os próximos capítulos de uma história que, se concretizada, marcará para sempre o futebol do norte do Brasil, mostrando que até clubes considerados menores podem despertar interesse de gigantes europeus quando se trata de talentos excepcionais e oportunidades de investimento de longo prazo. O efeito psicológico sobre o elenco atual do Paysandu também é tema de especulação, pois rumores de negociações internacionais podem gerar motivação ou insegurança. Alguns atletas se sentem inspirados, vendo a chance de ascender ao futebol mundial, enquanto outros podem ficar apreensivos sobre possíveis mudanças na equipe e impactos no seu próprio espaço. A diretoria, ciente dessa dinâmica, procura gerenciar expectativas internas, mantendo foco nos treinos, nas competições locais e no clima de equipe. Mas é praticamente impossível ignorar que o rumor envolvendo o PSG trouxe uma tensão inédita para o clube, alterando a percepção de jogadores, staff e até torcedores sobre o potencial de projeção internacional do Paysandu. Nas redes sociais, essa narrativa cresce diariamente, com perfis especializados comentando cada detalhe, fotos, vídeos e supostas pistas sobre a negociação, transformando o rumor em fenômeno midiático. Cada atualização, real ou especulativa, serve como combustível para a imaginação dos fãs, aumentando o senso de urgência e emoção em torno de uma possível transferência que, se confirmada, seria histórica não apenas para o clube e para o atleta, mas para toda a região norte, redefinindo expectativas e horizontes. O impacto do rumor também se reflete em comentários de torcedores rivais e da mídia nacional, que observam com atenção o que poderia ser um marco no futebol brasileiro. A possibilidade de um jogador do Paysandu ser alvo de uma oferta do PSG desafia a lógica habitual de negociações, em que grandes clubes europeus costumam mirar talentos de centros mais tradicionais. Isso aumenta o fascínio da história, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre ascensão, reconhecimento internacional e ambição. Cada detalhe divulgado ou especulado é analisado minuciosamente por jornalistas, especialistas e influenciadores, gerando debates sobre ética, impacto esportivo, benefícios econômicos e legado histórico. A cidade de Belém, os torcedores e os profissionais do clube estão inseridos em um ciclo contínuo de expectativa, comentários e teorias, criando um ambiente onde cada rumor é amplificado e cada detalhe se transforma em notícia relevante, mostrando que o futebol vai muito além do campo, envolvendo estratégia, marketing, paixão e projeção global. O suspense é absoluto, e o mundo observa, esperando para ver se o Paysandu realmente entrará para uma história que promete ser memorável. Paralelamente, fontes próximas à negociação comentam que existem desafios logísticos e legais que precisam ser superados, incluindo acordos de transferência internacional, adaptação do atleta, questões de visto e alinhamento com regulamentos de competições europeias. Apesar disso, a sensação de que o negócio tem grandes chances de se concretizar cresce a cada dia, alimentada por pequenas pistas, contatos discretos e declarações enigmáticas de representantes envolvidos. Torcedores e fãs do clube acompanham cada movimento, especulando sobre possíveis datas, valores e estratégias, enquanto jornalistas fazem análises aprofundadas sobre impacto financeiro, esportivo e simbólico. A narrativa construída a partir desses rumores transforma o ambiente esportivo em algo quase surreal, onde expectativas, ansiedade e emoção se misturam, criando uma história que transcende o simples fato de uma negociação. A dimensão do impacto é tão grande que muitos consideram este momento um divisor de águas na história do Paysandu e do futebol da região norte,
podendo abrir portas para futuras parcerias internacionais e elevar a percepção de talento local a patamares nunca antes imaginados, transformando o rumor em uma história de projeção global, ainda que envolta em suspense e especulação. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.